Olá, meu nome é Osvaldo e eu vou falar mais ou menos como é a vida de uma criança trabalhadora das indústrias durante a Revolução Francesa. Bem, vou começar falando da minha família. A minha família é composta por 12 pessoas, meu pai, minha mãe, 7 meninos e 3 meninas, meus irmãos. A gente mora numa casa alugada e essa casa é alugada dos nossos pais, do patrão da fábrica onde todos nós trabalhamos. E no bairro onde eu moro, lá as localidades ao redor, assim, as casas ao redor são tudo iguais, porque são casas germinadas e é uma forma que o patrão encontrou de mostrar igualdade entre os empregados. As casas elas eram minúsculas, tinha uma cozinha embaixo, no andar de baixo, e um quarto no andar de cima. Assim, eram minúsculas mesmo, a gente dormia tudo amontoado, os nossos vizinhos eram gente muito porcas, mas a nossa família, o nosso pai e a nossa mãe, eles ainda eram cuidadosos, cuidavam da casa. Nós tínhamos uma fossa para colocar os dejetos, fazíamos numa vasilha e colocavam lá na fossa. Já os nossos vizinhos não, faziam na vasilha e jogavam no meio da estrada, onde passava a rua na frente da casa, no quintal. Uma porquidade enorme, muito grande, uma coisa bem nojenta assim. Para ter água, as casas não tinham água, né? Então a gente tinha que andar até numa bica, até a bica mais próxima para pegar água. A gente ia, nossos irmãos, com baldes de água para pegar, para pegar água, para poder tomar banho, para a mãe poder lavar a louça, poder lavar nossas roupas. E tinha uma palavra que a gente não sabia o significado, era comida. Porque a gente achava que comida era um pedacinho de pão, mas não, gente. Hoje a gente vê, né, como saímos da Revolução Industrial, tudo melhorou, e a gente vê que aquilo não era comida. A gente comia um pedacinho de pão por dia, né, principalmente eu, porque eu era o mais velho, e eu ajudava a cuidar dos mais novos, e tinha 3 irmãos mais novos que não podiam trabalhar, porque eles apenas tinham 3 anos, os outros com mais de 5 anos já estavam na indústria. Daí eu dividia pão com eles e acabavam comendo pão bem pouco. E eu trabalhava 16 horas por dia, assim. Então me prejudicava bastante. Na indústria, a gente acordava às 4 horas da manhã para ir andar 2,5 km para chegar na indústria. E chegava lá, começava. E a gente, como era criança, eles colocavam a gente a gente era submetido a fazer os piores trabalhos que existiam na indústria. A gente fazia os piores trabalhos, gente. Por exemplo, se uma pedrinha, alguma pecinha trancasse as engrenagens das máquinas, a gente, que era criança, eles colocavam a gente dentro daquela máquina para ir lá tirar a pecinha. Quantos amigos meus já perderam o braço, a mão, a perna, a cabeça lá dentro porque a engrenagem começava a funcionar e a gente estava lá dentro. Isso foi um tipo de serviço que eu nunca fiz, graças a Deus, né? Mas tem outro que para mim é o pior de todos, que eu já fiz uma vez, que é limpar a chaminé. Limpar a chaminé é horrível. Eles te amarram pelas pernas e tu vai de cabeça para baixo com uma escovinha desse tamanho para limpar a chaminé por dentro, porque o carvão mineral ele faz muita sujeira e se não limpar acaba entupindo a chaminé, e se entope a chaminé não tem por onde a fumaça sair, todas as máquinas da indústria param de funcionar. Então vai ser tipo assim, uma coisa que nenhum patrão vai deixar acontecer. Então ele colocava as crianças lá para ir. E se alguma criança dormisse no serviço ou ficasse brincando, os
castigos eram alguns, tipo, eles pegavam as crianças, afogavam, colocavam de cabeça para baixo, afogavam. Isso, uma irmã minha uma vez pegou um cochilo e acabou se afogando, né? Os guardas pegaram ela e colocaram ela e ela se afogou, mas ainda bem que as amigas dela socorreram ela e fez massagem cardíaca e tudo, e ela conseguiu sobreviver. Mas também tem outro tipo de castigo que é não só para quem dorme, mas também para quem desrespeita o patrão, quebra alguma máquina, algum instrumento, que é levar chibatadas, né? A gente apanhava com chicote, ficava em carne viva, também é muito brutal, pode pessoas morrerem, né? Crianças morrerem, porque queira ou não, aquelas feridas ficavam em carne vivas e no outro dia eles iam trabalhar para a fábrica como se não tivesse nada acontecido. Podia pegar uma infecção, alguma coisa. Daí acabavam morrendo mesmo. A gente tinha para almoço 40 minutos entre aspas, né? Porque era do meio-dia a meio-dia e 40. Só que nesse período, os guardas, essas pessoas que mandavam na indústria, eles falavam pra gente limpar a indústria, quando eles mandavam limpar as máquinas, e a gente tinha que ir, ou seja, os 40 minutos não eram completos, a gente já tinha que fazer outra coisa. E a gente comia, almoçava era o pão que a indústria oferecia. E a gente comia lá dentro da indústria, naquela sujeira, naquela porquidade, o pão ficava preto, gente, horrível, tá? E nós éramos obrigados a comer lá dentro. Nós meninos saíamos às 9 horas da fábrica. Os meninos e os homens saíam às 9 horas para vir para casa. Já as meninas e as mulheres, elas saíam às 11 horas da noite e para ir para casa. Pensa, né? Sair às 11 horas da noite, elas trabalhavam 2 horas a mais, andar 2,5 km para chegar em casa, comer e dormir ainda. É uma coisa assim que não dá tempo. As crianças, a gente dormia 4 horas por dia, tá? 4 horas por dia. Era muito precário para quem trabalhava 16 horas, dormir apenas 4. Era uma coisa muito assim, muito horrível. Final de semana, feriado, era uma coisa que a gente não sabia o que era isso. A gente trabalhava 365 dias por ano. Homem, mulher, preto, branco, azul, amarelo, menino, criança, adulto, todo mundo trabalhava 365 dias por ano, a não ser os patrões, gente ricas, né? E tinha uma coisa, né, na indústria que era isso, era essa lei. Em 1832, as denúncias de maltratos e morte das crianças dentro das indústrias foi levada ao parlamento inglês, e o parlamento inglês investigou o assunto. Mas, olha, gente, isso nunca mudou em nada. A gente continuou sendo escravos dessas pessoas que a gente era escravo, e continuou naquela mesma situação precária. Eu lembro, né, que uma coisa aconteceu e ainda pode acontecer com as pessoas, com os trabalhadores responsáveis. O trabalhador que nunca faltou, que nunca quebrou uma máquina, nunca quebrou um instrumento e nunca desrespeitou o patrão, quando ele se aposentava, ele ganhava um relógio de ouro. Esse foi o caso do meu avô. Meu avô ganhou um relógio de ouro e por nunca ter desrespeitado o patrão dele, nada. Isso foi muito vitorioso para nós, foi bem gratificante, porque isso nunca acontecia, né? Era uma coisa muito rara, tu nunca ter faltado no serviço, era raríssimo. E eu lembro de uma coisa também que meu avô fazia, era que ele contribuía com as trade unions.
Eram reuniões de pessoas, né, grupo de pessoas, pessoas trabalhadores mesmo. Eles se reuniam e mensalmente cada um dava uma parcela em dinheiro para quando alguém adoecesse ou quando alguém morresse, se adoecesse ter dinheiro para os remédios, para médico, e se acabasse morrendo ter dinheiro para sustentar, para a família se reerguer, né? Porque queira ou não, se um pai de família morrer, o maior salário é o do pai, e se ele morrer, a mulher e as crianças vão ficar como? Sem menos do maior salário. Isso aconteceu com meu avô, com meus avós, né? Ele acabou falecendo, mas graças à contribuição dele com as trade unions, a minha avó conseguiu se reerguer. A minha mãe e meu pai já praticam isso também, eles fazem, e quando nós crianças crescer, provavelmente vamos fazer pela influência deles. Era isso que eu tinha para falar. Essa era a nossa vida na indústria, uma vida muito sofrida, uma vida assim que não tinha felicidade, né? Que a gente trabalhava 16 horas por dia, ficava trancado, a gente não tinha assim felicidade. E era isso, essa era a vida das crianças dentro da indústria durante a Revolução Industrial.